Alô, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós estamos no nosso 20º episódio. Sim, nós chegamos no segundo terço, mais 10 episódios a gente termina essa gigantesca maratona de construir no World Builder em 30 dias. Se você não sabe o que está acontecendo, cardzinho aqui para você acompanhando todos os episódios onde a gente consegue provar que em 30 dias você pode construir sim um cenário bem legal, bem completinho, pelo menos o primeiro rascunho dele. E como que funciona? A gente tem uma temática, gira uma roleta para receber inspiração, 10 minutos de pesquisa quando necessário, 10 minutos de produção no Word, depois a gente discute o que a gente conseguiu criar a partir daí, beleza? Então, bora lá para nossa roleta e vamos descobrir qual que vai ser a inspiração de hoje. E agora vamos ver qual que vai ser a temática de hoje. Então, pessoal, caiu aqui no Discord, onde tem aqui o Eu Disco 13, que ele pediu para fazer meio que um festival da Deusa das Flores, onde tem dança, jardim, alegria e corpos dançantes e tudo mais e tal. Como a gente vai utilizar como uma referência, ele anteriormente mandou para mim toda o festival, a cerimônia inteira de como que funcionaria essa celebração. Então a ideia é a gente pegar e se inspirar nessa criação. Como nós já temos diversos tipos de festival, ideias, a gente vai criar então uma cerimônia a partir daí. Lembrando que cerimônia é diferente de festival. O festival tem como objetivo trazer a celebração a algo externo. Seria, por exemplo, a uma deusa, a uma colheita, a um evento. Já no caso de cerimônias, é quando acontece uma transformação do estado anterior de uma pessoa para com uma outra coisa. Cerimônia seria, por exemplo, nós temos o estado solteiro e agora nós temos o estado casado. Nós temos o estado criança, agora nós temos o estado adulto. Nós temos o estado antes da religião e depois da religião, como se fosse o batismo. Nós temos, então, assim, quando a gente fala sobre cerimônias, estamos falando de momentos de transições sociais. Então, nós vamos pegar essa cerimônia das flores, utilizando a premissa de flores, e nós vamos criar essa transição de algo antes para algo depois, usando referência de como está. Como ele já deu toda uma base dizendo mais ou menos como que vai ser esteticamente essa cerimônia, nós já vamos direto para a nossa mãos à obra. Então, pessoal, 10 minutos no cronômetro e vamos então criar uma cerimônia de transição, onde a gente vai abordar flores, danças, divindades e tudo mais. 10 minutos e vamos ver o que a gente consegue criar nesse tempo. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. What do you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? Everyone knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way.
trust me, believe me, you have to run away. I let myself go. It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same. It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same. Pessoal, terminei aqui hoje. A gente vai ver então qual que foi o desenrolar dessa cerimônia. Fazer uma cerimônia no quesito visual é relativamente muito fácil, e a premissa visual de uma cerimônia e de um festival é muito parecido. Por quê? Um festival ele tem um motivo e com isso acontece toda alguma coisa que gira em torno desse motivo, onde nós temos cores, danças, festividades, comidas, tudo isso em torno desse evento. Muitas pessoas consideram cerimônias, de uma maneira geral, como festividades, festivais, porém com outros objetivos. E sim, como uma cerimônia tem como maior objetivo a transição do status quo daquela pessoa, a principal diferença entre uma celebração e uma cerimônia é o objetivo daquilo que está acontecendo. Então, quando você for construir algo visualmente, vai ser basicamente a mesma coisa. Porém, narrativamente, a grande diferença entre uma cerimônia e uma celebração está no genius loci, na premissa que você quer fazer. O grande ponto, quando a gente fala sobre um e outro, é o como a gente interpreta esse fator, fazendo com que a construção narrativa de personagem vai ser diferenciada. Por exemplo, quando a gente fala sobre um festival ou uma celebração do deus tal, como o ponto principal é a divindade, nós estamos focando nisso. Então as problemáticas vão estar relacionadas a essa divindade, as problemáticas interpretativas a essa divindade, sempre com o quesito religião envolvendo. Quando nós fazemos como, por exemplo, acontece num batismo, onde tem essa transição no quesito religião, também entra no mesmo ponto. Porém, como a grande diferença é está de uma forma, está de uma outra forma, nós temos agora uma cerimônia de transição, ou um batismo especificamente. Quando a gente fala de cerimônia de um casamento, por exemplo, onde tem o estado solteiro para o estado casado, o objetivo dessa cerimônia é os noivos, é a transição e a união deles, seja no estado civil, onde acontece sim uma cerimônia civil, ou uma cerimônia religiosa, caso seja dentro de um templo ou alguma coisa relacionada àquela divindade ou religião específica. Então, como o fato de construir festivais, cerimônias e celebrações visualmente é igual, porém conceitualmente é diferente, eu foquei muito mais esses 10 minutos na construção ideológica, na construção do background do acontecimento, porque visualmente, como eu falei, pode acontecer de diversas formas. E como o Eu Disco 13 já colocou que acontece dança, e flor, e festividade, e roda, e tudo mais, então visualmente já está definido, agora a gente tem que definir qual é a parte, vamos dizer assim, processual da cerimônia.
Quando acontece, por exemplo, um casamento, tem todo um script cerimonial legal e religioso. Dependendo da religião, tem uma certa forma, porém, na parte legal tem os seus passo a passo. Quando a gente fala sobre um batismo, a mesma coisa. Dependendo da religião, nós temos um batismo com processualmente de uma certa forma, com outras religiões processualmente de uma outra forma. Então, o passo a passo da festividade, da parte mais lúdica do evento, fica fácil. Porém, eu construí mais nesse quesito dessa motivação por detrás da construção da cerimônia. Então nós temos aqui a cerimônia das flores como objetivo que ele trouxe pra gente. E essa cerimônia, como eu construí com vocês lá na parte da arquitetura, nós temos primavera, verão, outono e inverno para a galera excluída. Então, da mesma forma que existe um processo legal para você morar numa região, existe para outra região e para outra região. O inverno é só você criar uma casa lá porque você vai estar sendo excluído mesmo, não tem problema. Porém, para ter uma casa na região da primavera, na região do outono e na região do verão, existem processos legais, religiosos e econômicos diferentes. Seria a nossa burocracia. Então, para aqui, a celebração, a cerimônia que nós temos aqui é a cerimônia de transição entre não morador para morador, quebrando um pouco esse estereótipo de mais direto. Então, sim, quando você vai querer ter uma casa na região da primavera, você, quando tiver lá a chave da sua casa e a permissão para você morar lá, vai acontecer a cerimônia das flores, onde junta todo mundo que conseguiu o aval para morar nessa região e faz uma grande festa, trazendo para a nova família da primavera. Então, como que funciona? Para você ter uma casa na região da primavera, você precisa passar por algumas etapas burocráticas. Etapa econômica, porque como a gente construiu que a parte da primavera é a parte onde tem os festivais, o mercado, a maior recepção, você tem que ter dinheiro para você conseguir ir lá, porque você precisa ter o próprio negócio, você precisa fazer com que o mercado se movimente, você precisa ter serviços, então você precisa ter uma certa renda para conseguir ter uma casa lá, porque o custo é um tanto caro. Depois que você prova que você tem dinheiro, você vai ter que provar legalmente que você é uma pessoa boa, uma pessoa justa, então vai ter todo um levantamento dos antecedentes criminais de você, da sua família, das pessoas próximas, para saber o quanto bom e justo você é. Depois que isso já tiver o aval e os agenciadores estão dizendo que sim, economicamente você pode morar, legalmente você está fechadinho, será feita agora a parte religiosa, onde será feito todo um ritual religioso dedicado à deusa criadora, aquela primeira deusa que a gente fez lá atrás, a deusa criadora, e se você tiver a benção dela, parabéns, você também é moralmente um anfitrião perfeito. Com isso, as pessoas que conseguirem passar por essa etapa, elas vão participar do festival, onde tem a dança, tem música, festa e tudo mais, sempre acontecendo na última sexta-feira do mês. E como nós já definimos qual vai ser a sexta-feira, a gente tem aqui a nossa Aivá, que é a nossa sexta-feira. Então, a última sexta-feira do mês, então você fez todo o processo perfeito. Você já pode morar, já pode fazer tudo certinho, porém, você só vai ser considerado realmente um habitante da região da primavera quando você passar pelo festival e tiver tudo feito, e vai ser na última sexta-feira do mês, onde tem todo mundo, você recebe um botãozinho, dependendo do bairro onde você mora, você ganha um lírio, um girassol, uma rosa, um cravo, depende aí do bairro que você estiver morando, você recebe um brochezinho ou algum outro símbolo que comprova que você é um morador da primavera daquele bairro específico. Então, eu quis trazer essa cerimônia diferenciada, por quê? Muitas vezes a galera confunde, como eu já falei anteriormente, da diferença entre festival, celebrações e cerimônias. Visualmente, como eu falei para vocês, é a mesma coisa. Meio que um casamento, uma dança para um deus, ou simplesmente o festival da cocada, visualmente tem os mesmos fatores. A premissa, os comes e bebes, as cores, a temática e a motivação.
é igual para as três situações. O que muda é o quê? É a motivação e o personagem principal daquela situação. Nos festivais, a parte do protagonista é o evento, a cocada, o descobrimento. Quando a gente fala de celebrações, o papel principal é aquilo que está sendo celebrado, normalmente uma figura específica ou um evento específico. E a cerimônia, o papel principal é a pessoa que está transitando num estado social diferente. Salvo, não salvo, solteiro, casado, criança, adulto, infantil, maduro, preparado, não preparado. Então sempre tem essa transição. E no caso aqui, a nossa transição é que você antes não tinha o direito de morar nessa região e agora sim você tem direito de morar nessa região. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa cerimônia de aceitação de moradia para os habitantes da primavera. Obviamente, a gente pode construir o pro verão e pro outono, porém, como só tem 10 minutos de criação, eu dei essa margem, essa pincelada. Como eu falei para vocês, esse objetivo de construir um world build em 30 dias é a gente ter o nosso primeiro rascunho de todos os elementos. E depois a gente vai fazendo as conexões, o aprofundamento. Ah, nós temos aquelas 3 divindades, eu quero pôr mais, mas quais são as 3 principais? Eu quero fazer outras religiões, vamos desenvolvendo. Eu quero construir uma linha temporal política, perfeito. Eu quero construir brasões de todas as famílias, perfeito. Eu quero construir toda a parte arquitetônica, desde a construção da ponte até o formato do pedestal, da principal, da torre central da cidade. Perfeito. Todas essas nuances você vai construindo aos poucos. Mas se você já tem todo o rascunhão dos 30 tópicos da sua cidade, da sua região, você já consegue ter uma visão mais macro de tudo e depois vai criando as conexões e fazendo os enlaces que são mais interessantes. Então, deixe aqui nos comentários qual é uma cerimônia que existe dentro da sua região, ou seja, qual é um grande evento onde antes um grupo de pessoas era alguma coisa e agora são outra coisa. Que tipo de acontecimento aconteceu onde houve a transição de um lado para o outro? Aceitação, peregrinação, mudança de estado, casamento, batismo, iniciação de um grupo, entrada para um outro estado. Então, sempre quando a gente for pensar em cerimônias, lembre-se, é a transição de alguma coisa para alguma outra coisa. E esse processo, tanto início, meio e fim, quanto a festividade como um todo, essa então é a cerimônia. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!